Doutora, qual a melhor panela para cozinhar? Então vamos falar, anota aí. Vamos lá, aquela história de que panela que faz comida boa é a panela velha que faz comida boa. Pois é, cuidado com essa história de panela velha que faz comida boa. Porque muitas vezes a panela velha é uma panela que já tá descascando aquele Teflon, que já é de alumínio, que já foi toda rabiscada e tá liberando um monte de metal pesado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais panelas no mercado e quais são as mais seguras e saudáveis para você. Antes da gente falar sobre qual a melhor panela e qual você deveria comprar, a gente tem que entender que existe um momento para tudo na vida e que investir em algumas panelas pode ser muito caro para alguns. Então aqui eu vou dar sugestões e dicas e vocês podem ir aos poucos tentando modificar alguns hábitos. Não se culpem se não puderem investir em uma panela mais cara, porque realmente as melhores elas são bem mais caras, tá? Então vamos aos poucos e eu vou falando um pouquinho das piores panelas, das mais ou menos e das melhores panelas. A pior panela disparadamente é a que a gente mais utiliza, que é a panela de Teflon ou Teflon, que é aquela panela que ela vem com revestimento normalmente pretinho e que ela é excelente para não grudar o alimento. De fato, ela é muito boa, a gente não coloca nem azeite, nem óleo, manteiga, nada e ela consegue não grudar um alimento. A grande questão é que aquele produto ele é extremamente tóxico para a nossa saúde. E que com o longo do uso da panela, vocês vão observar que ela vai começar a largar aquela tintazinha preta e ela começa a danificar a panela e começa a grudar. Ela larga por um motivo, porque aquele produto ele está indo para o seu alimento e para o seu organismo. E ele é um produto considerado disruptor endócrino. O que é isso? Que é quando você consome um determinado produto que vai lá no teu organismo e altera as funções metabólicas e hormonais, levando às disfunções que a gente vê por aí. Então, baixas hormonais, deficiências nutricionais. Então, muitas vezes você pode ter sintomas, uma irregularidade menstrual e isso ser por uma contaminação por disruptor endócrino, que são esses produtos tóxicos que vão ali e bagunçam todos os seus hormônios, bagunçam todos os seus receptores. Inclusive, essas panelas, elas têm algumas relações e influências em algumas doenças, como doenças autoimunes, alguns tipos de câncer, declínios cognitivos, Alzheimer, Parkinson. Então a gente precisa ficar muito de olho porque são produtos tóxicos. Então, dentre todas as panelas que eu vou citar aqui, sem dúvida alguma, é a pior panela que a gente pode ter no nosso dia a dia. A segunda pior panela é a panela de alumínio, tá? Então a panela de alumínio, ela é muito comumente utilizada, principalmente até nas cozinhas industriais, né? Então são panelas leves, são panelas baratas, porém elas custam muito alto na sua saúde. E antes de eu continuar falando sobre as panelas, já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e divulga para mais pessoas, para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo. As panelas de alumínio, elas podem levar, inclusive, a alguns tipos de contaminações, que podem levar mesmo a um quadro de intoxicação. Então, náusea, falta do apetite, alterações intestinais, alteração de memória, de foco, de concentração, relação também com algumas demências. Já existe a hipótese de que o alumínio e a demência de Alzheimer podem estar ali relacionadas, tá? Então, a panela de alumínio realmente também não é uma boa opção. E aí existem as panelas de ferro, que também podem ser utilizadas. O grande problema é porque são mais pesadas, né? E como elas são de ferro, elas eliminam ferro nos alimentos, né? Elas liberam ferro nos alimentos. Para alguns, esse ferro pode ser ruim, tá? Então tem muitas pessoas, por exemplo, que estão ali inflamadas, que têm uma ferritina mais alta, e esse ferro pode acabar sendo um pouco tóxico. O consumo excessivo de ferro, ele causa alguns distúrbios metabólicos, pode alterar a saúde intestinal e pode atrapalhar a tua cascata de antioxidação, causando algumas reações indesejadas. E uma não tão comum, mas que você pode encontrar para vender principalmente nos mercados, é a panela de cobre. Para alguns, a panela de cobre pode ser até satisfatória, porque algumas pessoas têm mesmo deficiência de cobre. A grande questão é porque pode haver um desequilíbrio futuro quando você começa a utilizar essa panela de forma constante e corriqueira.
Porque nem é interessante ter deficiência de cobre, como também não é interessante ter o excesso de cobre. O cobre ele precisa se relacionar com o zinco, e quando eu tenho um desequilíbrio entre cobre e zinco, eu acabo atrapalhando a minha saúde. Agora vamos falar de uma panela que não é tão ruim assim, mas ainda não é das melhores, que é a panela de aço inox. Panela de aço inox é uma panela que dura, então ela tem um tempo útil muito bom. Não é uma panela muito pesada, mas ela pode também liberar algumas substâncias aí no alimento. Níquel e cromo são as duas substâncias que mais comumente são liberadas através da panela de aço inox. E aí algumas pessoas podem experimentar algumas alergias. Vou falar das panelas que são melhores, e aí eu vou começar falando das que são mais acessíveis para as que são mais caras. Então, por exemplo, panela de barro. A panela de barro ela pode ser encontrada facilmente e ela tem um valor bom. Ela não vai contaminar de metais tóxicos, ela não tem metais pesados na sua composição, porém existe um pequeno detalhe na panela de barro. Quando você for comprar, ela não pode ter tinta na sua composição, porque se ela tiver tinta já tem um metal pesado aí que é o chumbo, o principal metal pesado. Segunda observação, por ser de barro, a panela ela acaba sendo mais porosa. Por ser porosa, ela pode acabar absorvendo mais a umidade, os alimentos no geral, e isso pode causar uma contaminação naquela panela de barro, principalmente contaminação por fungo, o que pode ser muito prejudicial à sua saúde. Então, dá para usar panela de barro? Dá, porém é importante que ela seja trocada de forma mais recorrente. Não é interessante você ter uma panela de barro muito antiga e manter-se usando aquela mesma panela. Não é interessante. Panela de vidro é uma segunda panela que também tem um valor bom. É uma panela leve e é uma panela que pode durar bastante tempo. Ela não libera nenhum conteúdo tóxico no alimento. O grande porém do uso da panela de vidro é, na verdade, porque ela pode quebrar facilmente. Então a gente tem que ter cuidado com a questão de choque térmico. Não dá para aquecer uma comida e colocar na bancada fria ou botar numa geladeira, por exemplo, porque você vai quebrar realmente sua panela. Precisa ser uma panela de vidro, de preferência vidro temperado, ou uma panela de vidro normal, que você precisa ter um certo cuidado a mais. Então acaba que o manuseio, o cuidado dessa panela é mais delicado, apesar de não ser uma panela tão cara. Outra panela que é bem interessante é uma panela de cerâmica, tá? A grande questão é que por aí você não encontra panela de cerâmica pura, original. Você acaba encontrando mais revestimento de cerâmica, o que não é bom, porque esse revestimento vai se soltar, vai entrar no seu alimento, você vai consumir e vai se intoxicar com ela. Então, cuidado, ao comprar uma panela de cerâmica, escolha uma panela de cerâmica que é original. Não é o revestimento de cerâmica, e sim a composição da panela como um todo. E agora vamos para a última panela e a melhor de todas, mas, contudo, entretanto, nem tudo são flores, a mais cara de todas, que é a panela de aço cirúrgico. A panela de aço cirúrgico é a melhor panela que a gente pode escolher. Primeiro porque ela não é tão pesada, ela tem uma durabilidade incrível, então ela dura anos, dá para passar de geração em geração com essas panelas. Ela lembra muito uma panela de aço inox, tá? Também, mas é uma panela de aço cirúrgico, então ela tem um produto que é feito ali naquela panela, que é um produto melhor, um produto mais moderno, mais tecnológico, tanto que é um produto utilizado dentro dos centros cirúrgicos, né? Dentro dos materiais, para que não altere nada, que não mude com temperatura, que não libere nada tóxico, né? Ali para o paciente. Então é uma das panelas melhores que a gente pode encontrar. Eu vou falar de uma marca, porque é a marca mundialmente conhecida, existe uma marca chamada Royal Prestige, que é a marca mundialmente conhecida e realmente é uma panela excelente, de boa qualidade e que não vai te contaminar. E aí o mais importante com todas essas informações que eu acabei de dar para vocês, não se cobrem nem se culpem de não ter a melhor panela. O que vocês podem fazendo é ir modificando aos poucos as panelas da casa de vocês. Começa a tirar de Teflon, começa a colocar um vidro, pode substituir aquelas assadeiras, né, ou de alumínio ou de Teflon por aquelas de vidro, né? Os vidros temperados que podem assar os alimentos. Começa aos poucos, vai investindo em uma panela por ano, vai de acordo com o que você pode financeiramente fazer, sem se cobrar. Lembrando que os metais pesados eles estão presentes também em outros locais, como desodorante, maquiagens,
produtos de higiene pessoal. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre metais tóxicos. Eu vou colocar o card aqui em cima para vocês clicarem. Assistam porque também está imperdível. Então, se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, se inscreve no canal e não esquece de dar o like. E a gente se vê no próximo vídeo.